Há muitas perguntas no coração dos brasileiros sobre o destino do nosso país. Para onde caminhamos? O que o futuro reserva ao Brasil? Na visão espírita, nenhuma nação está isenta das leis de Deus. Cada povo vive experiências próprias, colhendo o que plantou, através dos séculos. Não existe privilégio divino, mas sim missões espirituais que certos países podem assumir, de acordo com sua história e a necessidade da humanidade. No caso do Brasil, muitos espíritas se inspiram no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, sob orientação do espírito Humberto de Campos. Segundo essa obra, o Brasil teria sido escolhido pelos espíritos superiores para se tornar um ponto de irradiação dos valores do Evangelho, como fraternidade, tolerância, solidariedade e paz. Não por supremacia política ou econômica, mas pelo exemplo moral e espiritual que poderia oferecer ao mundo em tempos de desafios. O Brasil, desde a sua formação, recebeu povos de todas as partes do planeta. Para o Espiritismo, isso não foi acaso, mas parte de um projeto espiritual. A mistura de raças, culturas e crenças serviria para formar um povo generoso, acolhedor e preparado para tarefas espirituais importantes. Mas, apesar dessa missão luminosa, o país enfrenta grandes provas. Desigualdades sociais, corrupção, violência e crises políticas mostram que ainda há muito a corrigir. O Espiritismo ensina que essas dificuldades são consequência das imperfeições morais, não castigos divinos. São lições coletivas que pedem reforma íntima, ética e justiça social. Chico Xavier, um dos maiores médiuns brasileiros, afirmou que o Brasil tem um futuro promissor, mas destacou que nada está garantido sem o esforço de cada um. Ele dizia que o país poderá ser um farol espiritual para o mundo, desde que seus filhos aprendam a viver o Evangelho em espírito e verdade. Assim, o Espiritismo nos convida a não esperar milagres. O futuro do Brasil depende das escolhas que fazemos hoje, do amor que semeamos, do respeito às leis, da caridade que praticamos. Em vez de idolatrar pessoas ou partidos, devemos trabalhar pela justiça, pela educação e pelo bem comum. Porque o Brasil será grande, não apenas por seu tamanho ou riquezas, mas, sobretudo, pela grandeza moral e espiritual do seu povo. Como ensina o Espiritismo, cada nação tem sua missão no concerto dos povos, e o Brasil, ainda que enfrente provas difíceis, guarda no coração a chama viva de um destino maior: servir à fraternidade universal. O Brasil é uma terra onde se encontram povos de diferentes raças. Inspiradas no Evangelho, instituições espíritas realizam extensas obras de caridade, oferecendo amparo a crianças, idosos, famílias carentes e doentes, exemplificando o amor ao próximo. Grandes médiuns e trabalhadores do Espiritismo nasceram ou viveram aqui, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e Bezerra de Menezes, levando consolo, fé e esperança a milhões de pessoas. A mensagem espírita brasileira também cruza fronteiras, alcançando outros países através de livros, palestras e traduções, levando o Evangelho em sua pureza para além dos mares. E, segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Brasil exercerá no futuro uma liderança moral sobre a terra, não pelo poder ou pela força, mas pelo exemplo de fraternidade, espiritualidade e amor. Por tudo isso, o Brasil é chamado de Pátria do Evangelho, porque aqui, o Evangelho de Jesus encontrou solo fértil para florescer e iluminar corações em todo o mundo. Grandes médiuns começaram a surgir no Brasil, verdadeiros mensageiros entre o céu e a terra. Entre eles, destaca-se Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, homem simples de Minas Gerais, de fala mansa e olhar bondoso. Desde criança, via espíritos, ouvia vozes do além, mas jamais usou seus dons para si mesmo. Psicografou mais de 450 livros, sem jamais ficar com um centavo dos direitos autorais. Livros que consolaram milhões de corações aflitos e espalharam a mensagem de Jesus em linguagem simples, mas profundamente espiritual. Outro grande nome é Divaldo Franco, o médium baiano de voz eloquente, que percorreu o Brasil e o mundo,
levando palestras, consolo e conhecimento sobre a imortalidade da alma. Fundou a Mansão do Caminho, obra social gigantesca em Salvador, que cuida de milhares de crianças e famílias, mostrando que o Evangelho não é apenas palavras, mas ação e caridade viva. Temos também Ivone do Amaral Pereira, médium de rara sensibilidade. Desde pequena presenciava fenômenos espirituais, muitas vezes dolorosos. Escreveu livros como Memórias de um Suicida, revelando as consequências espirituais dos nossos atos e trazendo luz sobre temas delicados. E a Bezerra de Menezes, médico, político, homem público, mas acima de tudo, chamado o médico dos pobres. Doava seu tempo, seus recursos e sua vida para ajudar os necessitados. Mesmo após desencarnar, continuou atuando como benfeitor espiritual, amparando corações aflitos nos centros espíritas do Brasil. Esses médiuns, e tantos outros, foram instrumentos da missão brasileira de espalhar o Evangelho em sua pureza, mostrando que a verdadeira religião se traduz em amor ao próximo, em caridade, em perdão e fraternidade. Hoje, o Brasil é o maior centro espírita do mundo. São milhares de centros. Assim, o Brasil foi preparado como pátria do Evangelho, não para dominar, mas para servir. Não para impor, mas para consolar. Não para conquistar territórios, mas para conquistar corações. Porque aqui, nesta terra abençoada, o Evangelho de Jesus encontrou solo fértil para florescer novamente, iluminando o presente e preparando o mundo para um futuro de paz, união e fraternidade.